Boa noite a todos. Mais uma noite com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, nosso irmão Carlos Nascimento, Eduardo, é isso? A todos aqueles que colaboram com o canal 3005, a Dani, a Daniela, todo mundo, né? Alain. E vamos continuar, então, vamos dar início ao nosso encontro Caminho para a Iniciação de hoje, né? E explicando sempre que esse encontro é destinado a dar base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, durante os encontros, nós falamos muito sobre, procuramos abordar assuntos de extrema importância, né, para a doutrina secreta, para a eubiose, como cosmogênese, antropogênese, iniciação, evolução do sistema solar, era de Aquários, e assim por diante, né? Grandes instrutores da humanidade, né? E é claro que a finalidade é propiciar reflexão a respeito do momento evolutivo que nós vivemos, né, o século XXI, e apresentar uma porta de entrada para aqueles que pretendem fazer o caminho da iniciação, e também para aqueles que se encontram já no caminho da iniciação. O encontro precisa trazer para pontos para reflexão, para realizarmos um padrão vibracional evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvida pela humanidade no terceiro milênio, agora na era de Aquário. Tudo bem? Então, sempre lembrando que todos os encontros, os eventos do canal 3005 ficam gravados, né, vídeos no Facebook e YouTube, pode ser acessado, né, tranquilamente para consulta sempre, né? E muito bem. Então nós vamos continuar a abordagem do nosso assunto, justamente o tema sobre eubiose, ciência da vida, parte número 4. É um assunto muito importante, muito vasto, né? Podemos ficar aqui falando dezenas de vezes, centenas de vezes, porque o assunto é inesgotável, né? Nós vamos, então, dando uma base para aqueles que pretendem conhecer a eubiose, né, e seguir seu caminho da iniciação. Então, hoje, na parte 4, né, nós vamos começar fazendo uma seguinte pergunta, né? Seguinte pergunta. Por que a sigla JHS? Por que se usa a sigla JHS? Se o nome do ilustre fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose era Henrique José de Souza? Então, essa é uma explicação. A gente se refere ao professor Henrique José de Souza como JHS. Então, a pergunta é essa, por quê, né? Por que o nome do emérito professor Henrique José de Souza se reveste de dois aspectos distintos, um profano e outro oculto? O profano está ligado à metade de sua vida na face da Terra. Antes de completar 40 anos de idade, ele não sabia bem qual era a sua missão. Agia mais intuitivamente com um limitado conhecimento de causa. Depois esclareceu-se, conscientizou-se de que deveria disseminar a eubiose, organizar no Brasil uma escola iniciática, construir 3 templos de medidas canônicas dedicados a todos os povos do mundo e às suas parciais religiões, bem como semear a fraternidade universal. Veja só que interessante, que coisa importantíssima para a humanidade, né? Ao se inteirar desse trabalho a ser realizado, em grande parte já desenvolvido, operou-se nele uma transformação transcendental, uma tomada de consciência do alto desígnio de Deus, ou lei, para que ele foi predestinado, né? A partir daquele momento, então, surgiu o revelador dos grandes mistérios do novo ciclo, palavras e escritos que o mundo irá conhecer quando estiver preparado para recebê-los. O mundo, é claro que todo esse conhecimento que o nosso mestre nos trouxe, uma parte da humanidade, uma pequenina parte, tem a possibilidade de começar a entender, mas a grande parte da humanidade não entende, dificilmente entenderia agora, mas fica registrado nos anais dos acontecimentos iniciáticos da humanidade, e um dia, inevitavelmente, todos terão que entrar nesse conhecimento, porque a evolução é inevitável, né? A evolução é um fato inevitável para toda a consciência, né?
Por enquanto, apenas os discípulos mais adiantados da sua obra têm acesso a tais misteriosas revelações, porque se preparam para isso. Agora, veja bem que interessante. Aos 40 anos, começou, no nosso mestre, o professor Henrique de Souza, começou a fulgurar nele um sol, espargindo a luz da sabedoria das idades, abrangendo os ramos do saber, justamente aos 40 anos. À guisa de um segundo batismo, da mesma maneira como se fosse um novo batismo, a letra H passou a ocupar a oposição do meio, formando a sigla JHS. Então, com o Sol, Hélios, em grego, né, é o núcleo do nosso sistema planetário. Então, em vez de ser Henrique José de Souza, né, HJS, passou a ser JHS, com o H, que é Hélios, o Sol, no centro do nome. Né? Para a eubiose, o saudoso mestre foi e continua sendo o sol da espiritualidade que ilumina o Brasil e o mundo, né? Como eixo central que impulsiona o movimento em que se acha empenhada a Sociedade Brasileira de Eubiose. Aliás, nós já vimos anteriormente, né, que a própria Helena Petrova Blavatsky, no seu livro, no primeiro livro, A Cosmogênese, né, livro número 1, num determinado momento, ela diz que um determinado ser com muito maior conhecimento, né, um grande conhecimento, mais preparado para isso, haveria de surgir no século XX para dar continuidade, dar expansão a esse conhecimento para em direção dos séculos vindouros. Então, foi justamente isso. Né? Então, o nosso mestre, muitos perguntam, ele segue a teosofia de Blavatsky? Segue, exatamente. É uma linha contínua. Né? Ele segue os princípios trazidos por Blavatsky, não por Blavatsky, ela diz, né? Pelos mestres que se utilizaram dela como veículo para trazer esses fundamentos da doutrina secreta para a humanidade. Então, o nosso mestre segue essa linha. Apenas nós deixamos bem claro para aqueles que estão conhecendo a eubiose pela primeira vez, e lembrando aqueles que já se encontram na eubiose, de que o nosso mestre ele veio dar uma tônica diferente. Né? A HPB trouxe um grande cabedal de conhecimento, uma enorme quantidade de conhecimento. E o nosso mestre ele dá uma tônica diferente. A tônica tem dois aspectos importantes. A tônica da síntese. Tanto que ele fala, eubiose é teosofia posta em prática. Então, ele tem uma capacidade de síntese muito grande. Ele sintetiza todo o conhecimento iniciático e possibilita que o aluno, né, aquele que está na iniciação, tenha uma visão bastante global, sintética a respeito desses assuntos. E o segundo ponto importante do trabalho de Henrique de Souza, do nosso mestre, professor Henrique de Souza, justamente é conduzir esse trabalho de eubiose em direção do 3005, ano 3005, através do terceiro milênio, né? A era de Aquários. Então, ele jogando para a era de Aquários, né? E não só jogando simplesmente para a era de Aquários, para esse futuro luminoso da raça ariana, que dá o próprio nome para o canal 3005, mas também originando trabalhos específicos dentro da instituição e que se reflete para fora, justamente preparando a consciência humana para o quinto sistema evolutivo e para o sexto sistema evolutivo. Olha só que interessante. Nós estamos no quarto sistema. Então, ele prepara a humanidade, né, seus discípulos e, consequentemente, todos aqueles que giram ao redor desse projeto da eubiose, ele prepara para a existência de um quinto sistema evolutivo e um sexto sistema evolutivo. Então, veja bem a grandiosidade do trabalho do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Né? Agora, uma outra pergunta que se faz, né, que podemos fazer. É fato que a Sociedade Brasileira de Eubiose defende a existência dos mundos subterrâneos, ou os mundos internos, como se fala, mundos subterrâneos ou mundos internos? Então, essa é uma pergunta que se pode fazer. Né? Sim, essa aí. Defende sim. Aliás, diga-se de passagem, na Bíblia e em outros antigos livros sagrados, encontram-se referências a esses mundos, embora veladamente como são as simbólicas escritas reveladas. Mas a eubiose recomenda que nunca se fique na letra que mata, e sim no espírito que vivifica. Isso o nosso mestre fala, né? A escrita é uma coisa. Se a pessoa ficar ligada somente naquilo que está escrito, ela vai ficar na superfície. Não, ela tem que ler aquilo que está por trás da escrita. Ela tem que ler o
que significa isso? Vamos mais a fundo? Ela tem que ler a linha, o que está escrito no ensinamento, na revelação, e fazer um processo de meditação. Isso é autoconhecimento. Na verdade, esse conhecimento vem de dentro da consciência, não está na linha. Então, por isso que o mestre diz, a letra que mata, o espírito que vivifica. Aliás, Paulo de Tarso fala isso também, né? Paulo de Tarso falava isso, a letra que mata e o espírito que vivifica. Então, nós devemos ler os assuntos, inclusive as revelações do mestre, fazer meditação e tirarmos as nossas próprias conclusões. Isso quer dizer que devemos sempre considerar o sentido alegórico dos escritos inspirados a intuir da essência do conteúdo. Isso. Então, normalmente é assim, toda a parte escrita, ela vem com uma alegoria muito forte. É sempre assim, desde a mais remota antiguidade. Esses escritos sempre vêm determinados, feitos por uma alegoria muito profunda. Então, nós temos que entender, quer dizer, os escritos têm uma forma simbólica. Então, nós temos que ir por trás do escrito e entender, não pelo simbolismo, mas pela realidade dos fatos que ali contidos. Então assim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Jesus desceu aos infernos, né? Isso essa religião afirma, né? Ora, a palavra inferno provém da latina infero, região inferior. Quer dizer, infero quer dizer o inferno, né? Região inferior, e não lugar de fogo, como pretendem as teologias. Valendo-nos da lei da analogia, a crosta da terra, a exemplo da nossa epiderme, nossa pele, oculta um mundo de rios, mares, continentes e seres insuspeitados pelos não iniciados. Então, existem outras regiões no mundo hiperfísico que a consciência humana nem suspeita que eles existem, né? Tais regiões que podíamos chamar de subepidérmicas, se considerarmos a Terra como um ser vivo, como de fato consideramos, não são novidades para o mundo. Então, quer dizer, o mundo que nós conhecemos é a epiderme, mas dentro dessa epiderme existem mundos e mais mundos, né, mundos hiperfísicos, e não é conhecido só de hoje. O próprio conhecimento iniciático fala nesses mundos há muitos séculos, né? Que nem o universo também, né? Esse universo que a ciência estuda através da astronomia é a pele do universo. É isso? As galáxias, os sóis, é a pele do universo. Por dentro e por baixo dessa pele existem universos e mais universos, incontáveis universos, que é o universo infinito, né? No mundo insuspeito, né? Os cientistas nem suspeitam da existência desses mundos infinitos, né? Agora, a mitologia dos velhos povos situa aí a morada dos deuses, nesses mundos intraterrenos, né? Nos mundos subterrâneos, né? O lamaísmo aponta os reinos subterrâneos de Agartha como a residência do monarca universal, que ocultamente dirige a evolução de todos os seres. O monarca universal. Quem é o monarca universal? Melquisedeque. Agora, Melquisedeque é citado na Bíblia, desde o tempo de Abraão, né? Na Bíblia, a primeira vez que se falou em Melquisedeque foi justamente o encontro de Abraão com Melquisedeque. Sabemos toda essa história através da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Tal soberano é o mesmo que a tradição judaica denomina Melquisedeque, a quem até o Manu, Moisés, devia dízimos. O apóstolo Paulo, que era iniciado, reconheceu tais lugares nos títulos de suas célebres epístolas, de Agartha para os romanos, de Agartha para os efésios, de Agartha para os tessalonicenses, etc. Dante Alighieri, o grande Dante Alighieri, também iniciado nos mistérios, quis descrever essas regiões na sua Divina Comédia também. Ele teve nos mundos internos, né? Quando disse no começo do primeiro canto da Divina Comédia: encontrei-me numa floresta profunda e escura. Porém, amordaçado pela Santa Inquisição, obrigou-se a mudar os nomes para inferno e purgatório. É isso? Então, o Dante Alighieri ele foi obrigado a fazer isso, né? No início desse século, o russo Ferdinand Ossendowski, em sua obra Bestas, Homens e Deuses, fala do rei do mundo e de seus domínios interiores, ao reportar sua entrevista com
Hoktuku, superior aos monges lamaístas do mosteiro de Narabanchikuri, na Mongólia. Mais recentemente, né, um PhD francês radicado nos Estados Unidos, Raymond Bernard, dedica ao tema todo o seu livro A Terra Oca, um livro muito importante, aduzindo fartas provas materiais e históricas, além de acreditar ao fundador da eubiose a primazia da divulgação desse mistério no Ocidente. Lembremos de Shakespeare, o grande Shakespeare, William Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra, e sob ela ousemos acrescentar o bardo inglês, do que sonha a vossa vã filosofia. Shakespeare, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a sua vã filosofia. O Shakespeare já dava esse enunciado, né? Então, nós podemos dizer também, em adução a esse raciocínio que nós estamos fazendo, que toda a origem das civilizações são precedidas pela instalação dos mundos subterrâneos. Sempre, sempre. Geralmente em 7 cidades. Isso aconteceu no Egito, aconteceu em Roma, aconteceu no tempo de Jesus Cristo, está acontecendo no Brasil, sempre assim. Então, esses mundos internos estão subterrâneos, mas lá existem seres de elevada hierarquia, eles vão prontamente produzindo, dando a possibilidade de trazer estes conhecimentos dos mundos internos para a face da Terra. Sempre lembrando o seguinte, já remontando um antigo conhecimento que nós já falamos a esse respeito aqui, e vamos nos aprofundar a esse respeito. No tempo de Atlântida, os deuses viviam juntamente com os homens, os seres humanos, na face da Terra. Pois depois, com a queda Atlântida, então houve aqui a interiorização dos deuses para os mundos internos. Aí surgiu a interiorização. Então, os mundos internos se retraíram para os mundos subterrâneos e os seres humanos ficaram na face da Terra. É claro que o nosso mestre diz que, para que a humanidade não ficasse órfã, então a lei universal começou a produzir um fenômeno chamado avatara, que seguida significa descida da lei. Descida ou subida da lei, né? Quer dizer, desce sobre a mente. Porque no universo, na verdade, se a gente perceber bem, no universo não existe nem em cima nem embaixo. Né? No mundo físico, sim, existe a terceira dimensão, a quarta dimensão, e tem essa relação. Mas é muito importante essa relação que nós fazemos, né? De que toda grande civilização começa no ápice, com toda a potencialidade. Então, vamos dizer assim, Roma, quando surgiu Roma, 753 a.C., era um rio, né? O rio Tibre, ali meia dúzia de choupanas ao redor do rio, né? E ali surgiu uma grande civilização que durou quase 2.200 anos, né? Dividiu-se depois em dois grandes impérios, o do Oriente e o Ocidente, e caiu em Constantinopla em 1453, com a invasão dos turcos, a queda de Constantinopla. Então, foi um império fantástico que transformou a face do planeta, né, de maneira romana, Império Romano. Né? Mas, veja bem, 753 anos antes de Cristo, quando começou pela história a formação do Império Romano, lá existiam os mundos internos. Eles estavam dando justamente projetando para a face da Terra esses arquétipos, esses ensinamentos e assim por diante. Tanto que aqui, tido pela eubiose, nós temos aqui, por exemplo, em São Lourenço, temos também os mundos internos, temos as 7 cidades internas, né? E também na Bahia, na região norte, né? E, então, estes centros que congregam todos esses seres de hierarquia são a base, né? Ali estão os arquétipos que devem ser trazidos para a face da Terra, para que transformar a humanidade rumo a uma nova civilização. Então, é tido pelo conhecimento eubiótico que em cada cidade do sistema geográfico sul-mineiro deverá inevitavelmente surgir com o tempo uma universidade ali. Olha só, nós não temos indicações a respeito, né? Mas os seres dos mundos externos estão aí. E a tendência no futuro, isso espero que seja breve, se forme faculdades e universidades que receberão aqueles conhecimentos dos mundos internos para expandir esses conhecimentos para a face da Terra. Então, isso é muito importante. Então, os mundos subterrâneos
falado pela eubiose não é uma novidade, não, ele existe desde a queda de Atlântida para cá, isso é sempre existente, né? E, tanto que, quando se fala no dilúvio, fala-se na barca, né? Na barca que salvou os animais, né? Então, essa barca, na verdade, é a Agartha, chama-se Agartha. Essa denominação específica chama-se Agartha. Então, nós temos, por exemplo, Joana d'Arc, né? Nosso mestre diz, não é Dark, não, é da Arca, é Joana da Arca, ou Joana de Agartha, porque ela veio de Agartha para fazer o seu trabalho na face da Terra. Então, isso é muito importante também. Frequentemente, esses seres vêm para a face da Terra para fazer trabalho, ou emitem seus tulpos, ou emitem os seus pensamentos, para justamente induzir o ser humano ao seu processo de evolução. Né? Então, seguinte, né? Se o Antônio Carlos Nascimento quiser fazer algum comentário, que eu vou passar agora para um outro ponto específico, né? Se tiver alguma. Professor, só para a gente não se perder, tem um comentário da Ana Cristina Araújo Sim, sobre a sigla JHS, sim, sim, iniciais também visualizadas na igreja, referindo-se a Jesus, homem salvador. exatamente. O senhor queria falar alguma coisa sobre isso ou não? Exatamente. Veja bem, eu quero dizer o seguinte, olha, que a Igreja Católica, todo aqueles, a ritualista, os cultos da Igreja Católica, não surgiu por acaso, não surgiu por acaso. Veja bem, os seres de hierarquia fizeram essa ritualística. Só que, é claro que os sacerdotes, a maioria dos sacerdotes não consegue ir a fundo nessa questão, nem aqueles que estão participando da ritualística. Mas a ritualística foi feita por seres de hierarquia, assim como as catedrais. Fala-se dos monges construtores, não é isso? As grandes catedrais não foram feitas simplesmente por arquitetos humanos, não, foram feitas por monges construtores. Aquilo tudo tem uma base superior, né? Se a gente analisar toda a estrutura, tem um significado esotérico em tudo aquilo. Os vitrais também, né? Os vitrais não foram feitos por qualquer pessoa, não, foram feitos por seres de hierarquia. Tanto que ali nós temos aí um significado muito importante nesses vitrais que estão nessas igrejas, né? Nesses santuários. Né? Então, eu quero dizer, então, que o nome JHS, Jesus, Salvador dos homens, né? Jesus Homo Salvatore, né? Que a gente vê, inclusive a gente vê na pia batismal, né? Pia batismal. Aliás, uma vez eu estive em Santos, né? Eu fui há alguns anos atrás, fui ver na pia onde eu fui batizado, né? Aí eu levei um choque na pia original onde eu fui batizado, estava lá escrito bem grande assim, JHS, bem grande, JHS. Né? Quer dizer, não é, o nosso mestre diz, não há nada acontece por acaso, tudo, a lei determina tudo. Então, isso que eu quero dizer para a irmã, que a ritualística da Igreja Católica e a ritualística de todas as religiões, ela tem uma base, e essa base vem dos mundos internos, é orientado pelos seres de hierarquia. É claro que no mundo profano, no mundo superior, por vezes, o próprio sacerdotes, o grupo de sacerdotes acabam, por vezes, distorcendo alguns fatos, né? Então as coisas tornam-se distorcidas pela própria consciência humana, né? Não desenvolvida. Então, o fato do não entendimento desse fato todo. Mas tudo, a existência de JHS ali não é por acaso, não é por acaso. Né? Então, aliás, JHS tem relação com Júpiter, Hélio e Saturno, né? Júpiter, Sol, Saturno. A gente vai estudar depois, tem uma implicação com o próprio significado, isso no sentido cósmico, no sentido, vamos dizer assim, do sistema solar, né? Então, a gente vê que a própria religião, ela provém desse conhecimento iniciado, por vezes distorcido no mundo da Terra por sacerdotes que não conseguem entender exatamente o significado dessas coisas, mas está lá, fica permanente para que aqueles que puderem observar tirem os seus ensinamentos. Né? Então, é isso que eu queria falar para a nossa irmã. Né? Isso. Ok, pode dar continuidade, professor. Então, veja bem. Então, nós vamos agora ver o seguinte ponto, a seguinte dúvida que surge né, nessa questão da religião é o seguinte, da eubiose. Uma pergunta. A maioria das religiões confia em um salvador. A eubiose também espera o seu? A gente sabe, né?
Na maioria das religiões sempre tem um salvador. Não é isso? Todos. Toda religião. Tanto inclusive, aqui na América Central, né? Na teologia, no conhecimento da América Central, no Oriente, sempre tem uma ideia do salvador. Então, como dissemos, a eubiose não é uma religião, no sentido vulgar do termo, mas uma escola que ministra os ensinos eubióticos, mais conhecido por ocultismo ou sabedoria esotérica, que se baseiam nas revelações de JHS, o nosso professor Henrique de Souza, destinado ao ciclo de Aquários. Segundo as promessas de todas as filosofias arcaicas ou tradicionais, ao final de cada ciclo cósmico e o início de um novo, manifesta na face da Terra um grande instrutor dos anjos e dos homens. Assim que se manifesta. Sempre um grande instrutor aparece. Como expressão avatárica, que vem dar a tônica para a era que nasce. Então, é sempre assim. No início de uma era importante para a evolução de nova era, sempre surge um ser de enorme hierarquia para dar um impulso, uma tônica específica para esse período, nesse ciclo. Assim aconteceu com o Cristo, que se encarnou em Jesus no começo de Piscis. Então, veja bem, temos lá um ser de hierarquia chamado, que tomou o nome de Yoshua Ben Pandira. Yoshua Ben Pandira era um assura de enorme evolução, mas ele serviu de veículo para o Cristo cósmico. Então, por isso que diz Jesus ou Cristo, Jesus o ungido, Jesus aquele que foi veículo do Cristo cósmico, né? Então, então aconteceu esse fato naquele tempo, né, de Jesus o Cristo. O próximo avatar será a síntese dos anteriores, mais o seu próprio potencial e que se espera que ressurja a partir do ano 2005. Espera não, já temos isso aí, já aconteceu isso. A partir de 2005 foi o início de uma nova era, né? Esse princípio da era de Maitreya, né? E o mais notável, no Brasil, quando se inaugurou um período de paz para a humanidade, fazendo vibrar um mais alto estado de consciência. Quer dizer, paz não temos ainda, mas temos as sementes dessa paz gerada por este princípio que se manifesta na face da Terra. Nós não temos paz ainda, nós temos a semeadura, a semente dessa paz que deverá frutificar nos anos que se seguem através do terceiro milênio, né? Pelas tradições orientais, esse glorioso ser que se manifesta a partir de 2005 se chamará Maitreya, que significa o Senhor dos três mundos. O mundo das causas, o mundo das leis e o mundo dos efeitos. Ou o mundo celeste, o mundo terreno e o mundo interno. Isto é tudo que a eubiose pode transmitir publicamente sobre tal assunto. Então, é isso aí. Nós esperamos um Salvador? Veja bem, vamos dizer o seguinte. Na verdade, o mestre, que nem o mestre fala, né? Na verdade, se nós analisarmos bem, nós não temos um Salvador. Ninguém tem um Salvador. Quem é que salva a si mesmo? Quem é que salva nós? Nós mesmos. O salvador de cada um é a sua própria consciência. É por isso que a eubiose, a doutrina secreta, é autoconhecimento. Autoconhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, como Jesus falou. Então, o nosso Salvador está dentro de nós mesmos, o nosso Deus interno. Nosso Deus interno. Os mestres vêm para dar o caminho. Então, nosso mestre deixou o seguinte ensinamento: o mestre aponta o caminho. O discípulo segue sozinho esse caminho, até que, no fim, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Então, é nesse sentido que é entendido o Salvador, né, no sentido eubiótico, né? Quem se salva, cada um salva a si mesmo. O processo de autoconhecimento, o processo de expansão do seu conhecimento em direção de quê? De trazer o seu Deus interno para a face da Terra. Somos deuses esquecidos, então temos que trazer esse Deus para a face da Terra. Isso é muito importante, né? Agora, falamos do Brasil, então, né? De uma nova... O nosso mestre trouxe essa tônica do Brasil para ser, ele sempre disse que o Brasil é a base de uma nova civilização, o berço de uma nova civilização, a pátria do Avatar Maitreya, uma coisa extraordinária e de uma responsabilidade muito grande, né?
Então, surge uma outra pergunta, né? Então, o Brasil é um país privilegiado? Essa é a pergunta. Sim, essa é a resposta. Pois nele já crepita a chama do fogo sagrado, criador de todas as coisas. Agora, veja bem, não estamos dizendo que o Brasil é melhor do que todos, ou que o povo brasileiro é melhor do que os outros. Não, é a humanidade, somos todos a humanidade. O que o Brasil tem é uma enorme responsabilidade. Nós podemos dizer assim, o privilégio do Brasil é ter em si essa enorme responsabilidade de ser o berço de uma nova civilização. E é uma responsabilidade que, se não cumprida, vai originar um karma também pesado. Tem isso também. É isso, que a lei é justa e perfeita. É privilegiado, tem a base, as sementes, mas se aqueles que estão no Brasil trabalhando não corresponderem justamente às indicações da lei do eterno, da lei universal, o karma vem, inevitavelmente. Né? Por determinação da lei cíclica, desde de épocas imemoriais, essa terra foi escolhida para ser o santuário da iniciação moral do gênero humano, a pátria da concórdia universal. E nós devemos estar preparados para viver essa época de comunhão fraterna. Veja bem, vamos estender isso. Não só estamos preparados para viver essa era, mas estamos nos preparando para fazer acontecer essa era. Isso é muito importante. Não só estar preparado, mas estar preparados na nossa consciência para fazer com que esse plano universal realmente aconteça no Brasil, né? Então, o Brasil sempre teve esse destino, né? Destino. Se a gente analisar, nós vamos analisar hoje vários aspectos, né? Essas questões, né? Desde os Cavaleiros Templários, a Ordem do Cristo, sempre teve um caminho, passando por Portugal, né? E pelos grandes descobrimentos, partindo para a abertura desse panorama para uma nova civilização. Então, isso aí, realmente, desde épocas imemoriais, isso vem sendo conduzido em direção do Brasil. É claro que é o momento cíclico do Brasil, momento cíclico, como já teve um momento cíclico de outros. A Índia já teve o seu momento cíclico, né? O Tibete já teve o seu momento cíclico, e assim por diante. E agora chegou a vez do Brasil. E depois, futuramente, outras civilizações, outros povos terão na justa medida, as suas oportunidades e os seus momentos de trabalho, né? No surgimento de uma sexta raça-mãe, de uma sétima raça-mãe e assim por diante. Nós estamos agora na quinta raça-mãe, a ariana, né? É justamente essa tônica, o desenvolvimento que nós temos nosso momento evolutivo é justamente o desenvolvimento da quinta raça-mãe, a raça ariana, que ainda está nos seus momentos evolutivos iniciais, né? 1 milhão de anos, é muito pouco tempo, né? Então tem um enorme caminho ainda a perseguir para chegar num ponto de desenvolvimento expressivo, né? E que é registrado aí pelo nosso canal, né? Canal 3005, o nosso mestre, fala a respeito do ano de 2005. Né? Então, uma outra pergunta então surge. Então, a finalidade da eubiose é reformar o mundo? Veja bem, essa é uma pergunta. Né? A pessoa pode perguntar, a finalidade da eubiose é reformar o mundo? Não, não é isso. Não, pois o mundo há de transformar-se por si, pelo trabalho do homem. Veja bem, da mesma maneira, veja, a eubiose não vem reformar o mundo, ela vem dar o caminho, dar a instrumentação, as ferramentas para que o homem se transforme a si mesmo. Assim como nós não temos um salvador específico, é Jesus que nos salva, é um outro ser, não, nós que nos salvamos a nós mesmos através do autoconhecimento. Os grandes mestres apontam os caminhos, o nosso mestre falou, né? O mestre aponta o caminho, agora a pessoa tem um livre-arbítrio, segue ou não segue. Se segue o caminho do mestre, né, isso de Jesus, Siddhartha Gautama, JHS, então ele está a caminho do seu autoconhecimento. Se não seguir, então vem o sofrimento, né? Inevitavelmente o sofrimento vem. Né? Então, é bom a gente insistir no seguinte, né? A eubiose não reforma ninguém, nem coisa alguma, porque isso depende do esforço de cada ser individualmente. Então, não é a eubiose que vai reformar. É uma questão, é um ponto também de confronto com a religião. Né? A religião tem esse ponto. Né? Venha para cá que você se salva. Né?
Normalmente todas as religiões falam isso, né? Para atrair membros, né? Para aumentar seu número de membros. Ele diz assim, venha para cá, para a nossa religião, que você vai ser salvo. Isso é maia, isso não existe. Isso não existe. Então, a religião, a eubiose não pode falar assim, venha para a eubiose que você vai se salvar. Não, não é assim. Venha para a eubiose que você vai ter as informações necessárias para que você faça a sua própria iluminação. Essa que é a verdade é essa. Então, a eubiose, através do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, tem essa função, dar a instrumentação, as ferramentas, o conhecimento iniciático, para que cada um se transforme a si mesmo e atinja a sua iluminação no tempo adequado. Né? Tem, contudo, como um dos seus objetivos maiores, a educação da criança, a eubiose, a educação da criança, ao lado da reeducação do adulto, através do trinômio dialético, nós já falamos, né? Escola, teatro e templo. Escola para aprender, estudo, aprimoramento do intelecto. O teatro para trabalhar, ação, cultivo do emocional, formação do caráter e desenvolvimento da vontade. E o templo para a exaltação da alma, através de técnicas apropriadas, elevando até a vivenciação do Cristo interno. No momento em que o indivíduo sente-se uno com a natureza e a humanidade. Então, esse é o sentido, né? A tríplice iniciação eubiótica que o nosso mestre deixou entre nós, né? Que é justamente o templo, a escola e o teatro, né? Então, o objetivo da eubiose, então, é fazer uma reforma, né? Através do ensinamento do nosso mestre, que é transformar, né? Ou reconstruir ao brado que nos compete. Então, reconstruir também o modo de ser do indivíduo, a moral, os costumes, dando a base para as crianças e reeducando os adultos. Né? Isso é importante. A base para as crianças nasçam e cresçam dentro de um sistema adequado para o seu desenvolvimento espiritual, e também a reeducação dos adultos. Né? Então, JS afirmou o seguinte, o brado é levar o homem a reconstruir-se internamente, no lar, na escola, no serviço, onde estiver, participando e atuando para que a mente e o coração se equilibrem. Veja bem, sempre lembrando, veja, nosso mestre sempre deixa ali, a mente e o coração se equilibram. É o equilíbrio. Porque a alma humana ela se compõe da parte astral, do corpo astral e do corpo mental inferior. Essa é a alma humana. É isso? Então, o equilíbrio da emoção com a mente possibilita que o indivíduo atinja cada vez mais plenamente e efetivamente a tríade superior. Fazendo o equilíbrio de mente com emoção, que a psicologia chama de psicomental, então a pessoa tem a base para que ela possa ingressar definitivamente na tríade superior, desenvolvendo aí o mental abstrato, né, abstrato com o sintético, depois Buddhi, que é a intuição, e o Atman, que é o nosso Cristo interno. Então, nós estamos caminhando no sentido de desenvolver em nós o nosso Cristo interno, que se chama Eucaristia. Veja, na religião é chamado também, não tem o ritual da Eucaristia, não tem, em que se dá hóstia, né? Então, isso, veja bem, de maneira simbólica, a pessoa, quando toma hóstia, ela toma o Cristo, né? E, simbolicamente, ela ingere aquela hóstia, o Cristo. Isso não é feito por acaso, isso foi deixado pelos mestres, né? Pelos mestres deixaram, para que na mente humana fique gravada essa possibilidade, que ela pode absorver em si a consciência crística. A consciência crística, né? Então, aliás, isso vem do Evangelho, né? E na última ceia ele falou, né? Do vinho, tomai e bebei, esse é o meu sangue, né? E do pão ele diz, comei, porque esse é o meu corpo, né? Isso vem da tradição, então a religião católica absorveu isso, mas isso tudo tem um simbolismo, né? Então, quando Jesus diz assim, comei o meu corpo, quer dizer, introduz em si a minha consciência, né? Assimile a minha consciência, a consciência crística, elevando o seu padrão vibratório, a sua maneira de pensar, a sua maneira de existir, etc, etc. Né? E, então, o processo todo é equilíbrio da mente com a emoção. Na verdade, o ser humano, né, faz a evolução. A evolução significa fazer isso, o equilíbrio da mente com a emoção. Porque uma pessoa que tem um emocional muito desequilibrado, ela toma atitudes quase sempre emocionais.
Quem tem um mental muito exacerbado, ela vai tomar atitudes quase mentais, não usando o coração. Então, ela tem que ter um equilíbrio de mente com emoção para ter a possibilidade de exercer o seu livre-arbítrio com absoluta perfeição. Isso ela começa, então, entrando na tríade, né? Participando ativamente da tríade, ela começa a agir usando o seu livre-arbítrio com maior escala, maior amplitude possível. Então, é assim que a gente vê, então, a questão da eubiose. Então, a eubiose não vem reformar o mundo, ela vem dar instrumentação, vem dar as ferramentas, né, isso, da doutrina secreta, da eubiose, para que as pessoas utilizem essas ferramentas, né, para o seu desenvolvimento. Aliás, ferramenta já está já dito, né? Que de onde vem ferramenta? Menta é mente, né? Ferra é de ferro, né? Então, é o ferro que a mente usa para fazer o seu trabalho, né? Aí vem a palavra ferramenta, né? Então, veja só como tudo se encaixa, né? Então, dá as ferramentas para que as coisas ajam, né? A mesma coisa, diga, o mantra que o nosso mestre indica no templo, né, para a gente exercitar a relação dos mantras. É a mesma coisa. Ferramenta e mantra têm o mesmo significado. Mantra, tra na linguagem antiga, original, né, no sânscrito, significa ferramenta. E man é mente. Então, mantra é ferramenta da mente. Veja só que interessante. O mantra é a ferramenta da mente para que a gente possa realizar as coisas. Tudo isso faz parte do conhecimento da eubiose, de maneira simples, né? Então, a eubiose traz esse grande acervo de conhecimentos na linha de HPB, mas dando essa tônica específica para o terceiro milênio, da síntese, né? Por isso que o nosso mestre fala, eubiose é justamente teosofia posta em prática. Isso é muito importante, então, essa questão, né? Uma outra pergunta também que pode se fazer a respeito da eubiose, seguindo nesse caminho, é o seguinte: qual o conceito que a eubiose faz dessa entidade assustadora que as igrejas denominam diabo? Qual é? O que a eubiose fala a esse respeito? Sócrates dizia, agora vamos ver o que Sócrates dizia, ele tinha um pensamento. Ele dizia que todo homem, todo ser humano, tem dentro de si um daimon, um Deus, um anjo, um gênio, também identificado com o nome grego de nous, ou ego divino. Então, só quer dizer que todo ser humano tem um Deus dentro de si, né? Tem um gênio dentro de si. Os cabalistas, os rabinos da Europa medieval, diziam em latim, daimon est Deus inversus. Isto é, o diabo é Deus invertido. Isso, o diabo é Deus invertido. Portanto, as costas de Deus, pois o Deus antropomórfico das multidões, não estaria completa sem o seu outro lado. É isso. Nos tratados de ciências herméticas, o termo grego daimon significa divindade. Veja bem. Então, nós estamos falando deste dogma da existência do diabo, né? Não a divindade das religiões dualísticas que aplicam com o fim de amedrontar os prosélitos, aqueles que seguem, né, as religiões. Já a palavra diabo se origina da latina, do termo latim diabolus. O prefixo di ou die significa Deus. E o sufixo ad ou ad quer dizer primeiro. Daí o diabo ser o primeiro Deus ou Deus original. Deus e diabo constituem um só princípio, uma única causa, porém com dois aspectos, como positivo e negativo, mas que se completam igual ao ímã, que sendo uno manifesta-se em dupla polaridade, atração e repulsão. Então, essa questão de Deus e o diabo, na verdade, a gente pode entender da seguinte maneira. O nosso mestre, quando ele deixou a face da terra, rumo aos mundos internos, a morada dos deuses, ao qual ele pertence agora, ele disse o seguinte, eu gostaria que os discípulos entendessem a polaridade. Então, ele diz, quem entende a polaridade, entende tudo. Então, na verdade, Deus e o demônio, o diabo, é a polaridade que existe.
Na verdade, eles não são opostos, eles são complementares. Como nós, né? Nós temos a tríade superior. Nós temos a tríade superior, que é o nosso Deus interno. E temos o quaternário inferior, que é o nosso demônio, é o Satanás em nós. Por quê? Por que é o Satanás? Por que o quaternário é o Satanás? Porque tem os comportamentos lunares nossos, antigos, que nós não superamos ainda. Né? O egoísmo, né? Isso, toda forma de ódio, de rancor que está dentro de nós. Né? Então, esse é o nosso Satanás. Mas nós temos também o Deus interno nosso, que é a tríade superior. Então, a questão é fazer a harmonização. O que é a evolução? Fazer a harmonização desses dois conteúdos. Como é que eu faço a harmonização? No plano vibracional. Por que eles são antagônicos? Porque vibratoriamente eles não estão de acordo, mas eles são complementares. Se eu transformar, veja bem, se eu transformar o quaternário inferior, o meu Satanás interno, né? Transformar esse Satanás vibratoriamente, ele vai se aproximando imediatamente da tríade superior. É isso? Repetindo, a nossa alma é a bela adormecida da história, né? É a bela adormecida. E a tríade superior é o príncipe encantado. Pronto, está na história. Né? O que acontece? A bela adormecida dormiu durante 100 anos. Aí, de repente, apareceu o príncipe encantado beijou a bela adormecida, ela acordou, não é isso, pela historinha, né? E os dois se casaram, se apaixonaram e viveram para sempre juntos por toda a eternidade. Essa é a história nossa. Então, a nossa alma é o Satanás, mas é a princesa adormecida. Né? A princesa adormecida que está em nós. Né? E, e o príncipe encantado, né, é justamente aquele ser que vem, tríade superior, que vem nos beijar pela boca, dando hálito divino. Né? Ishwara, eu vim da região Ishwárica. Né? Ishwara quer dizer hálito divino. Então, quando o príncipe encantado beija a bela adormecida, ele solta o seu ar, o hálito divino de Ishwara inunda a bela adormecida com as suas qualidades superiores. Então, os dois se casam. Então, esse é o nosso destino. Nós, a bela adormecida, teremos que casar com o príncipe encantado, que é a nossa consciência superior, nos casamos e viveremos eternamente, por toda a eternidade, felizes. E voltaremos à casa do Pai, como o nosso mestre afirma, né? Como o nosso mestre Jesus, o Cristo, afirma. Né? Então, aliás, eu tenho até uma... Isso não tá escrito na eubiose, né? Mas foi uma conclusão minha que eu tirei através da observação das religiões. Né? Veja o jogo da polaridade. Veja só o jogo da polaridade, como é interessante. Né? Veja, no jogo da polaridade a gente entende muita coisa. Né? Numa religião, veja numa religião, o condutor dessa religião, eu não vou citar a religião, qualquer religião, no mundo inteiro. Né? Então, esse condutor da religião, ele diz assim, olha, venha para cá, não é isso? O que ele primeiro fala? Ele diz assim, venha para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus. Pela polaridade, então, por aquilo que o nosso mestre diz, a casa de Deus, mas quem sustenta é Satanás. Veja só que interessante. Por mais absurdo que seja, a casa que ele se refere é a casa de Deus, mas quem sustenta aquela casa é Satanás. Eu vou explicar por quê. Veja bem. Veja bem, aqui no Ocidente, para que uma pessoa vá para uma religião, o que o sacerdote dessa religião, aquele que dirige, ele tem que fazer primeiro? Ele primeiro precisa fazer com que a pessoa acredite em Satanás. Veja bem. Ele primeiro vai dizer, Satanás existe, Satanás está querendo te derrubar, ele está atrás de você, cuidado. Mas você tem uma maneira de se proteger, venha para cá, para a casa de Deus. A polaridade. Perfeito? Então, na religião, isso é necessário, não é bem normal, é necessário. Então, para que uma pessoa vá para a casa de Deus, o agente religioso primeiro precisa fazer com que ele acredite em Satanás. Então, Satanás é que sustenta a igreja. Porque se não tiver Satanás, ninguém ia para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Lutar contra quem? É isso? Então, quem vai para a igreja é para lutar contra Satanás. Porque a pessoa imagina que Satanás está fora dela, mas não está fora dela, está dentro dela. Agora, se na religião, o agente religioso falar que Satanás não existe, a religião esvazia. Vai todo mundo embora.
Se ele falar como se faz se ele falar na linguagem da eubiose, Satanás não existe, está dentro de você. Sabe o que acontece? A religião esvazia, porque a mente humana vive nessa polaridade do bem contra o mal, não é verdade? Então, agora, a religião não é bem nem mal, ela é necessária, é um degrau, um degrau. Essa polaridade que existe na religião, do indivíduo acreditar e ou não acreditar em Satanás, faz parte da polaridade, é o necessário. Porque se ele não acreditar em Satanás, ele não vai para a casa de Deus. Mas é um degrau. Depois desse degrau, ele vai entender que o problema não está no Satanás, não existe Satanás, está dentro dele mesmo. São as suas imperfeições, o seu quaternário, a sua personalidade que precisa ser transformada em direção da consciência divina, crística e assim por diante. Então, veja bem, pelo entendimento da polaridade, a gente entende perfeitamente como funciona a religião e assim. Esse é um dos caminhos da eubiose, veja, um dos caminhos da eubiose. Isso. Então, a eubiose não é contra a religião nenhuma, não, ela apenas proporciona, através dos ensinamentos do nosso mestre, nosso augusto mestre professor Henrique de Souza, esses ensinamentos nos dá as ferramentas para a gente entender o mecanismo. É como eu sempre digo, através desse conhecimento que eu obtive através dessa linha de raciocínio. O importante é conhecer como as coisas funcionam. Veja bem, isso é importante. Não é acreditar nisso ou naquilo, é entender como as coisas funcionam. É assim que a religião funciona, através da polaridade. Agora, na eubiose, na doutrina secreta, a gente não usa mais a polaridade. A gente sabe que nós temos que fazer o quê? A harmonia de Satanás com Deus. Satanás, que é a nossa consciência inferior, cheia de defeitos, com a consciência superior, que é a tríade. Então, nós temos que fazer o quê? Uma identificação vibratória. Fazer uma identificação vibratória desses dois planos. No momento que há uma identificação vibratória, aí surge o adepto. Pronto, está respondido. Quando há uma identificação vibratória, nós temos um setenário, um quaternário inferior e uma tríade superior. Quando há uma identificação vibratória entre a nossa consciência inferior e a nossa consciência superior, então surge o quê? O adepto. Então, ele está livre justamente do bem e do mal. E está livre do karma. Se ele está acima do bem e do mal, da polaridade, ele está livre da lei de causa e efeito. E livra-se do karma, a roda de samsara. Ele não precisa mais reencarnar. O adepto não precisa mais reencarnar. Então, veja bem a profundidade desse conhecimento dado por Blavatsky e depois estendida por JHS através de todos os seus ensinamentos. Né? Então, nós devemos dizer o seguinte: Deus e diabo constituem um só princípio. Deus e diabo constituem um só princípio. Uma única causa, porém com dois aspectos, como positivo e negativo, mas que se completam. Igual ao ímã, sendo uno, manifesta-se em dupla polaridade, atração e repulsão. O homem se desequilibra quando erroneamente inverte suas forças vitais, trocando o poder criador que lhe foi outorgado. Quando ele inverte essa polaridade, então, aí está essa questão toda que nós vivemos, né? Ele estaciona no seu processo evolutivo, né? Não evolui, é a morte dele, pelo menos durante um certo tempo, quando ele não evolui. Né? O Bhagavad Gita, que é um grande escrito, né? Do Mahabharata, um grande escrito, né? Do Bhagavad Gita, que eu recomendo que todos leiam, é uma leitura obrigatória para todos. Né? No Bhagavad Gita, diz o seguinte: nós somos as únicas criaturas capazes de retirar-nos para melhor ou para pior. Por que nós somos as únicas criaturas? Por que o Bhagavad Gita fala isso? Nós somos as únicas criaturas. Porque temos a possibilidade do livre-arbítrio. Só o ser humano. Nós não somos seres humanos, estamos vivendo a experiência humana. E temos a possibilidade de exercermos o livre-arbítrio. Então, por isso, no Bhagavad Gita diz: nós somos as únicas criaturas que somos capazes de fazer uma recriação de nós mesmos para melhor ou para pior. Para melhor, se seguirmos a lei universal, justo e perfeito. Para pior, se não seguirmos. Aí arcamos com o karma. Né? Se acionamos o segundo pelo mais do que o primeiro, bem merecemos o nome de diabos, porque infringimos as leis cósmicas. É isso?
Claro, se a gente infringe as leis cósmicas, sabe, o nosso quaternário fica frequentemente fazendo coisas ruins, coisas antievolutivas, somos Satanás, somos demônios, nós somos demônios. Estamos invertendo, não coincidindo com o projeto da lei cósmica. Né? Mas se movemos os dois equilibradamente, essa polaridade, como conchas de balança, nos fazemos divinos e nos tornamos bênçãos para o mundo. Gandhi frisava, olha que Gandhi falava, quando um homem se autorrealiza, anula o ódio de milhões. Olha, vamos repetir, olha assim, quando um homem se autorrealiza, anula o ódio de milhões. Isso significa o seguinte, a pessoa diz assim, mas eu vou evoluir, e o resto do mundo? Não, não é isso, não. Se uma pessoa fizer a sua evolução, a humanidade já está evoluindo. Cada ser que produz o seu processo de evolução, ele está fazendo com que a humanidade evolua, porque a evolução é coletiva. Isso é importantíssimo, importantíssimo essa questão, né? Da evolução individual, porque ela se projeta na evolução coletiva também, né? Então, o adepto Sri Aurobindo, ele falava, a infelicidade humana é questão de desequilíbrio. Pronto. A infelicidade é desequilíbrio. Quando Cristo disse ao tentador do mundo, vá de retro, Satã, quis dizer, vá atrás, diabo, que na vanguarda vou eu. Satã em hebraico é o mesmo que diabolos em latim. É isso. Aliás, eu só quero dizer, quando Jesus falou isso, quando foi que Jesus, vá de retro, Satanás? Quando foi que Jesus falou isso? Está no Evangelho. Quando, diante dos discípulos, ele falou do seu sofrimento. Ele falou do seu sofrimento, que ele ia passar por um sofrimento muito grande, ia ser crucificado, ia ser perseguido. Né? Então, Pedro se levantou e disse, não, mestre, nós não deixaremos que isso aconteça, nós vamos defendê-lo. Pedro falou. O Pedro nem conseguiu fazer isso, né? E quando Jesus foi preso, a primeira coisa que ele fez foi fugir. O ser humano, né? Ele disse que ia defender Jesus, né? Então Jesus falou assim: vá de reto, Satanás. Quando ele falou isso, ele não falou de Satanás. Ele falou o quaternário do Pedro. O quaternário. Isso, a personalidade. Ele vai, sai personalidade de Pedro. Você não deve fazer isso, porque o meu destino é outro, é servir a divindade. A divindade, né? E tanto que depois Jesus ele não ficou nisso, né? Ele falou para Pedro, né? Olha, ele falou para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu, está no Evangelho. Não é verdade? Quando Jesus foi preso, o que os discípulos fizeram? Subiram todos. Todos foram se esconder. Eu acho que debaixo da cama, de medo, debaixo da cama. Todos fugiram, que não queriam ser. E chegaram para o Pedro e perguntaram, 3 vezes. Você andava com o mestre. Né? Ele disse, não, eu não conheço esse homem. O outro veio, não, mas eu vi você numa reunião. Não, eu nunca vi. 3 vezes. Na terceira vez, o galo cantou. Aí Pedro caiu. Se soubesse, tinha razão. Isso, eu neguei o Pedro, mestre, 3 vezes. O Pedro se redimiu, tanto que ele foi crucificado em Roma depois, muitos anos depois. Pedro foi crucificado em Roma. Isso. E Pedro, no ato da crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso se consta dos ensinamentos evangélicos. Né? Pedro foi classificado de cabeça para baixo. Ele queria ser crucificado numa posição pior do que a do seu mestre. Então, realmente aquilo caiu na cabeça dele. Foi a sua iluminação, né, na verdade. Né? Ele aprendeu, ele fazia parte do seu karma, esse processo de evolução dele. Né? Então, veja bem, outra variante do diabo é Lúcifer, nome do antigo da radiante estrela da aurora, Vênus, a que anuncia um novo dia. Então, bem, aí o diabo tem relação com Lúcifer. Lúcifer vem do latim luciferus, o que transporta a luz ou ilumina. Na tradição mesopotâmica, assim como na judaica cristã, é Lúcifer na forma de serpente, um símbolo universal da sabedoria que oferece ao casal primitivo o fruto da árvore do bem e do mal, Adão e Eva. Né? Então, está Lúcifer na forma de uma serpente. Isto é, o fruto da árvore do bem e do mal, isso é o discernimento, o princípio mental, o livre-arbítrio,
o atributo capaz de elevar o homem da animalidade original até a divindade, ou de mergulhá-lo na angústia da consciência de si mesmo como ser mortal e responsável pelos seus atos, assim como por sua própria sobrevivência, no centro de um universo desconhecido e muitas vezes inóspito. A própria religião, então, vê o Lúcio de maneira errada, de maneira equivocada, né? Porque não no Evangelho não consta isso, mas na teologia cristã, a teologia cristã chama Lúcio como o príncipe das trevas. Mentira, mentira. Lúcio é o condutor da luz. Lúcifer, quer dizer, o condutor da luz, na verdade, foi ele que criou a humanidade. Os anjos caídos vieram, se incorporaram na parte física da humanidade e trouxeram a possibilidade da desenvolvimento da tríade superior e da autodeterminação, do livre-arbítrio. É isso. Então, além disso, nós podemos dizer, quando a teologia fala que Lúcio é o príncipe das trevas, há um falso entendimento do que seja trevas. Trevas não é falta de luz, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre luz e sombras. Trevas, pelo contrário, a polaridade. É o equilíbrio entre luz e sombras. Então, tanto que no Antigo Testamento diz, no princípio era tudo trevas. E Deus disse, faça-se a luz. Quando ele disse, faça-se a luz, o que ele fez? Ele pegou as trevas e dividiu na polaridade, luz e sombra. Então, a luz e a sombra vêm das trevas, que é o equilíbrio. Não é verdade? Isso é muito importante. E o nosso mestre até afirma que Shambhala, ele diz, para o nosso entendimento humano, ele diz que Shambhala, a vibração é tão alta, é tão extraordinária, que parece que está tudo escuro. Está tudo escuro. Ele fala isso, a respeito de Shambhala, né? Então, esse também é o entendimento que a humanidade precisa ter a respeito de Lúcifer. E a eubiose explica isso tudo direitinho. Nosso mestre explica justamente quem vem para a eubiose e começa a entender essa relação que existe de Lúcifer com a humanidade, o Lúcifer, a crucificação, o papel de Lúcifer na crucificação, como o maior mistério que a humanidade tem para resolver, a crucificação. Então, é assim. Então, nós temos aqui então, falamos que Lúcifer estava presente, então, lá no Jardim do Éden, né? Prêmio e castigo, indissoluvelmente unidos numa só dádiva. Isso, o prêmio e castigo, é a polaridade, como o presente de grego. Não é, portanto, à toa a má fama do filho rebelde do Criador, o portador do facho, que instiga a evolução humana para o reencontro com o Pai, se necessário pela dor. Diante disso, temos a considerar que o diabo não é tão feio como pintam, pelo menos para quem sabe compreendê-lo. Não é verdade? Então, na verdade, demônio, Satanás, demônio, não é nada externo a nós. Também Deus. Não existe nada externo a nós. Deus está dentro de nós. Dentro de nós. E Deus, Satanás, o diabo está dentro de nós. Onde está? No quaternário inferior, é a nossa personalidade. São as nossas tendências, as nossas nidanas, as nossas tendências não evolucionistas, que nós temos que transformar. Devemos eliminar? Não, devemos transformar. Devemos transformar essas tendências lunares antievolutivas em tendências solares evolutivas. Aí, então, nós fazemos a união, né, isso, da nossa mente, né, a nossa bela adormecida com a tríade superior. Então, veja bem, o caminho da eubiose, pelo ensinamento do mestre, é justamente entender o sentido dessa polaridade. E é extraordinário. Eu digo o seguinte, no momento que a pessoa começa a entender o sentido da polaridade, a sua vida muda. Pode contar com isso. A sua vida muda, porque ela entende exatamente aquilo que acontece no mundo, acontece consigo mesma, acontece com o universo. Ela começa. Quando ela entende a polaridade, olha só o que eu estou falando. Quando a pessoa entende a polaridade, o nosso mestre diz: quem entende a polaridade entende tudo. Sabe o que quer dizer isso? Quem entende a polaridade entende como as coisas funcionam. Veja bem, quem entende a polaridade entende como as coisas funcionam. Quem vive na polaridade, ela fica sempre naquele jogo da polaridade e não entende como as coisas funcionam. E sofre por causa disso. Sofre e não consegue o seu processo evolutivo com justeza, com celeridade, rumo a um autoconhecimento futuro. Né? Então, é esse que eu queria falar. Então, passo a palavra ao nosso irmão Carlos Antônio Nascimento para as suas considerações e para a gente continuar o nosso processo.
É muito mistério, né, professor, que Exatamente. envolve, que envolve todo esse conhecimento. O professor, como tem Sim. muitas perguntas, eu já vou passando para o senhor, né? Ah, sim, vamos lá, vamos lá. Do Júlio Teixeira, o senhor lembra alguma coisa sobre é possível o resgate da psicologia de JHS, que em 1974 ouvi fragmentos de, eu não sei se, eu acho que é Dona Elifas e professor Vilela? O senhor ouviu Como alguma coisa sobre isso? resgatar como? Não, eu não entendi essa pergunta. Deixa eu ver. Ô, professor, a gente sabe que JHS tinha uma intenção muito grande de criar uma escola, uma universidade eubiótica, né? Sim, sim. Será que existia algum ramo ligado à psicologia dentro dessa universidade? Ó, pelo meu conhecimento, você diz, eu não conheço nenhum ramo da filosofia que faça isso, né? Não conheço. Pelo menos, bom, depende do psicólogo, né? Depende do psicólogo. Você pega, pô, Jung, né? Aí tem que considerar o nível da psicologia. Se for uma psicologia absolutamente acadêmica, não há possibilidade. A psicologia acadêmica, ela rejeita tudo, né? Tanto que, veja bem, eu estou falando psicólogos que seguem a linha junguiana, e bem, eu não estou inventando, me falaram isso, me falaram e quem tiver entendimento disso pode aceitar ou não, estou jogando uma ideia, né? Isso foi dito por um psicólogo junguiano, né? Veja bem, o que um psicólogo junguiano me falou, que a psicologia acadêmica não aceita muitas ideias do Jung, não aceita muitas ideias de Jung. Por quê? Por que não aceita Zé de Jung? Porque Jung fala de astrologia, ele fala de tarô, fala de uma série de conhecimentos iniciáticos profundos, né? da, uma série de conhecimentos do Oriente, né? Que não casam com o conhecimento acadêmico, né? Então, isso se entende por esse motivo, né? Então, agora, resgatar o pensamento do professor e introduzir no conhecimento da psicologia em si é só o tempo, né? Só o tempo. Agora, existem seres que vêm trazer este conhecimento, vêm trazendo aos poucos esse conhecimento, no sentido de expandir essa coisa. Por exemplo, eu conheço Jung, que abre esse caminho para o conhecimento, né? Eu conheço também um outro ser, que ele não é um psicólogo, é um psicólogo também, né? É o Howard Gardner, que estabeleceu do, a teoria da uma teoria enorme do conhecimento, né? Os 7 estados de conhecimento do indivíduo, né? Então, o Howard Gardner. Então, se a gente for pesquisar, nós vamos encontrar muitos seres que agem no campo da psicologia que dão caminho para essa expansão desse entendimento. Mas, de maneira geral, no mundo acadêmico não é aceito. Assim como a medicina também. A medicina, por exemplo, a acupuntura, né? Acupuntura. Existem médicos acupunturistas, né? Mas a medicina não ensina a acupuntura como se ensina no Oriente, né? A ação das agulhas no mundo, no corpo vital. Por quê? Porque a ciência não aceita o corpo vital. A ciência só existe o corpo físico denso. O que existe? Qual é o corpo que a ciência humana, a ciência acadêmica diz? É o corpo físico denso. Físico denso. Para a ciência não existe corpo vital, astral, nada disso. Né? Pode ser que algum médico acredite nisso, mas ele não pode explicitamente declarar isso porque ele vai ficar mal diante da comunidade científica, né? Então, mesmo os acupunturistas, eles não podem declarar que eles agem no corpo vital, porque não bate com a ciência acadêmica, né? Então, muitos psicólogos, com certeza, devem ter um conhecimento profundo a respeito desses conhecimentos dos mundos internos, mas não pode explicitar, porque não bate com os parâmetros vigentes na ciência acadêmica. Né? Isso aí é muito rígido. A ciência acadêmica não aceita isso. Não aceita isso, de jeito nenhum. Né? Então, eu posso responder para o nosso irmão Júlio é o seguinte, que esse processo de harmonização do pensamento do professor Henrique Souza, tanto com a ciência como a psicologia, vai acontecer com o tempo. Vai acontecer com o tempo. Eu já disse aqui, nessa mesma reunião, eu falei que os mundos internos, né, as cidades dos mundos internos, a finalidade dela, uma das finalidades é justamente naquela região surgirem grandes universidades no futuro. E vai acontecer isso, né?
porque o pensamento dos mundos intraterrenos vão subindo para a Terra, seres vão projetando aqueles arquétipos e, inevitavelmente, surgirão grandes universidades, grandes centros de estudos, já com conhecimento superior, para analisar a doutrina secreta, o pensamento não mestre, assim por diante. Mas é questão de tempo, o tempo. Mas é questão de tempo, mas é inevitável, é irreversível. Esse processo de evolução da ciência é irreversível. Vai acontecer, de qualquer maneira. O professor, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: somos todos predestinados ou somente alguns na aquisição de conhecimento ou de um novo estado de consciência? Somos todos predestinados. Todos nós voltaremos à casa do Pai. Não existe quem esteja fora. Não, claro que não. Todo ser que está vivendo a experiência humana, ele tem esse destino. E esse destino é irreversível, é inevitável. Ele vai seguir o caminho e voltar à casa do Pai. Uns mais cedo, outros mais tarde, dependendo da sua atuação no mundo, né? Se ele se dedicar aos estudos, à sua autorreflexão, ao seu autoconhecimento, ele vai acelerar esse processo. Se ele não se dedicar, ele vai retardar esse processo. Mas é claro que, eu já disse, a lei age pelo amor e pelo rigor. Né? As pessoas que se retardam e não querem seguir esse caminho, aí vem inevitavelmente o sofrimento. Aí vem a ignorância gera o sofrimento. Vem o sofrimento através do ajuste kármico. A pessoa começa a sofrer. Não porque Deus deu o sofrimento, ele próprio gera o seu sofrimento. Ele é o criador. Então, diz assim, Satanás criou o meu sofrimento. De jeito nenhum. Quem cria o sofrimento somos nós mesmos. O sofrimento vem de dentro de nós mesmos. Pela nossa recusa insistente de não seguir, não trilhar o caminho da iniciação. Então, vem o sofrimento. Mas a resposta que eu digo para os nossos irmãos é assim, todos nós que estamos passando pela experiência humana temos essa missão, temos esse destino de nos tornarmos super-humanos, adeptos e assim por dentro. Isso é inevitável. E é inevitável. Demora mais ou demora menos, mas é o caminho de todos, inevitavelmente. Tá. O Júlio Terceira pergunta o seguinte: os orientais falam nas 7 peles da Terra e igualmente do universo. Seriam as 7 camadas do éter e a sua camada mais densa, o ar e o vento? Então, eu posso responder para o nosso irmão Júlio dessa maneira que eu tenho falado. Né? O universo, ele tem, pela teoria, pela ideia, é constituído tudo é centenário. Eu estou falando do universo como a HPB fala, né? do nosso sistema solar. Veja bem, quando nós falamos do universo, é sistema solar, porque o universo é algo que a gente não pode nem imaginar o que seja. Então, a HPB fala o seguinte, quando eu falo de universo, eu falo do sistema solar. O sistema solar ele segue um compasso centenário. Então, ele tem uma parte mais densa e tem mais 7 níveis hiperfísicos, né? Que estão dentro desta pele. Né? Então, é isso. Seriam as 7 camadas. 7 camadas, né? Então, isso aí realmente faz parte do conhecimento iniciático, né? Faz parte do conhecimento iniciático. Essas 7 possibilidades de existência de consciências. Né? Na verdade, o que separa as pessoas no universo, olha só, importante, o que separa as pessoas no universo não é o tempo e o espaço. O tempo e o espaço para o universo é zero. O que separa o universo, as pessoas, é a vibração, a consciência. A vibração do estado de consciência. É o estado de consciência que separa os seres do universo. Então, aqueles que estão no estado de consciência superior, numa vibração muito alta, eles estão num determinado plano. Que não é um plano fora de nós, é aqui mesmo, está dentro do mesmo âmbito nosso. Só que está vibrando num estado vibratório que nós não conseguimos perceber. Mas é tudo dentro de um mesmo local. Né? No universo não existe para lá, para cá, em cima, embaixo. Né? Quando a gente vê nos métodos de ensino didáticos da doutrina secreta, da eubiose, os desenhos, né? Primeiro trono, segundo trono, o primeiro trono em cima, o segundo trono no meio, o terceiro trono embaixo. Isso é tudo didático, é esquema. Na verdade, tudo isso está contido dentro de um mesmo panorama, mas em vibrações diferentes.
vibrações diferentes. É claro que se nós tivéssemos capacidade, nós perceberíamos agora, nesse exato momento, o que acontece no primeiro trono. Se nós tivermos capacidade de vibratório, nós perceberíamos o que acontece no segundo trono. Mas nós só percebemos o que acontece no terceiro trono e ainda nos planos mais densos. Terceiro trono nos planos mais densos ainda, né? O sólido, líquido e gasoso. Nós percebemos, qual é o plano que nós percebemos? Sólido, líquido e gasoso. É a nossa percepção, das nossas percepções. Já o plano vital, não percebemos. Somente alguns têm alguma clarividência, alguma percepção, não é isso? Agora, os mestres não. À medida que eles se desenvolvem, eles vão começando a perceber esses outros planos. Chega no plano de desenvolvimento do ser humano, né, nesse nosso plano, um adepto, ele tem consciência desses 7 planos, desse centenário todo. Atinge a Atman. Atingindo a Atman, ele atinge o registro acástico, segundo trono. Adepto, ele atinge o registro acástico. Então, ele consegue ler a história do nosso universo de trás para frente, de frente para trás. Sem tempo, sem espaço. Apenas utilizando a sua capacidade vibratória, de consonância, e vai observando os fatos. É algo fantástico, né? E a humanidade vai chegar nesse ponto, né? O ser humano vai... Mas quando o ser humano atingir esse ponto, ele vai deixar de ser um ser humano. E vai ser um ser super-humano. Isso é muito importante. O professora Renata Monteiro, ela pergunta o seguinte: esses rituais ainda são importantes para a humanidade? Quais rituais? Ela não especifica. O senhor comentou sobre alguns rituais? Quando ela fala rituais, existem rituais de magia negra e de magia branca. Esse que é o problema. Verdade, é verdade. Quando ela fala rituais de uma maneira geral, existem rituais anti-evolutivos para prejudicar, contra a humanidade. Existem rituais que seres anti-evolutivos fazem contra a humanidade e contra os outros. E existem rituais feitos para o bem da humanidade e para o bem dos outros. Então, ritual não é uma coisa, é a polaridade. Existe o ritual, de maneira polar, existe o ritual do bem e do mal. Ritual do bem e do mal. Então, precisa especificar que tipo de ritual. Agora, todos os rituais dados pelos mestres é para a evolução da humanidade. Os mestres que conduzem para a evolução da humanidade. Agora, existem ritualísticas negativas também. Rituais, que chamam de magia negra, né? Rituais para a realização de projetos anti-evolutivos. Aí é outra coisa, né? Isso aí que não deve entrar nesse campo porque é perda de tempo. É fazer o seu processo entrar na contramão da evolução. Nós temos que sair desse ponto, dessa ritualística negativa e participar da ritualística. É a parte lunar e solar, né? Então, o que eu falar é a parte lunar, né? Essa ritualística para trás é o conteúdo lunar da questão. E a ritualística evolutiva é o conteúdo solar. Nós devemos caminhar da Lua para o Sol. Então, por isso que eu não posso falar de ritual de uma maneira geral. Eu tenho que sempre fazer essa distinção entre a ritualística evolutiva e a ritualística involutiva. O professor Júlio Teixeira pergunta o seguinte: quando um avatar se manifesta, quem alivia o karma negativo da humanidade para a lei se manifestar? Porque a humanidade ela tem vários adventos, como a crucificação de Cristo, degolas, né? Inclusive nesse ciclo, a humanidade e isto tudo que vimos, como que alivia esse karma negativo? Olha, o karma ele vai se manifestando através dos séculos. A gente podia citar aqui a crucificação do Cristo gerou um karma terrível, né, para a humanidade. Isso. Por quê? Porque matar um ser humano já dá um karma terrível, né? Assassinar um ser humano é uma coisa terrível. Isso gera um karma, né? Imagine assassinar um ser divino, né? Um ser enviado pela divindade, né? Então o karma é muito maior ainda, né? Agora esse processo karma ele vai se registrando através dos tempos, né? Das eras, dos ciclos, né? O karma ele fica registrado, não dá, isso tem que ser negativado, precisa ser negativado em algum momento. Aquilo fica preso na humanidade. Tem que ser resgatado de alguma forma. Algo negativo. É uma potencialidade negativa que precisa ser transformada de alguma forma. É isso? Então, esse karma vai sendo resgatado através das guerras, através individualmente,
através de desastres, através do próprio sofrimento do ser humano individualmente, né? Pode ser resgate coletivo ou resgate individual. A Segunda Guerra, agora, a gente diz assim, a Primeira Guerra foi uma coisa, algo político, a Segunda, não é simplesmente algo político, não, é resgate kármico mesmo, resgate kármico, né? A gente vê o sofrimento da humanidade na Primeira e na Segunda Guerra, e outras guerras menores que estão aí até hoje estão circulando por aí, né? Guerras menores, onde se bombardeiam de maneira bastante feroz. Não dá para entender isso, né? Bombardeio de cidades, né? Jogam bombas em cima de pessoas, de civis, matam crianças. Uma coisa bárbara. Isso gera um karma terrível. Tem que responder por isso, né? E responde através dos tempos, né? Responde através dos tempos. Agora, esse karma da Terra, com certeza, o nosso mestre diz que grande parte desse karma não será respondido na Terra. Não vai dar tempo para o terceiro milênio, né? Ano 3005, da humanidade como um todo resgatar tudo isso. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma depuração da Terra. Então, todos esses seres que não resgatam esse karma aqui vão ser transferidos para globos obscuros, globos primitivos, e vão ter que reiniciar seu trabalho de evolução desses planetas, né? Nesses globos obscuros. Globos que estão no sistema ainda evolutivo, na unidade das pedras, né? Na unidade das pedras. Isso o nosso mestre fala. E Jesus falava isso também, né? Jesus não falava isso? Que a separação do joio e do trigo, né? E aqueles que forem separados do trigo, o joio, iam para uma região onde haveria choro e ranger de dentes. O Cristo falava isso. Num lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Não é isso? Então, faz parte. Agora, ninguém escapa. Do karma, ninguém escapa. Tem que responder por isso. Agora, através de ciclos, né? Existem ciclos evolutivos na Terra, os karmas são resgatados de maneira individual ou de maneira coletiva, né? Existem povos que têm seu karma coletivamente, que formam um bolso, né, de karma. É uma energia negativa que precisa ser esvaziada, precisa ser negativada, né? Então, e não tem jeito, não dá para escapar disso, né? Ô, professora Maria Tereza Ruiz de Oliveira pergunta o seguinte: professora, é nesse momento da Eucaristia que JHS nos ensina que nós nos tornaremos um reflexo dele mesmo? Exatamente, nós nos tornamos, no processo eucarístico, nós tornamos unidos com o Cristo cósmico. Isso, esse é o processo do Cristo cósmico, né? O que é o Cristo cósmico no entendimento da biose? É justamente o sexto sistema. No nosso entendimento, é o sexto sistema, né? É o sexto sistema. Então, veja bem, é claro que no momento que o Cristo se manifestou, né? Dizia Yoshua Ben Pandira, né? Existiam dois planetários projetados, Lúcifer, isso, e um outro planetário justamente da sexta consciência, né? De Aquibel, né? Uma sexta consciência, né? Então, esses dois planetários se manifestaram e estiveram presentes no ato da cruz, no ato da crucificação, né? Então, a Eucaristia, o Eucrístico, nós temos que nos tornar o quê? Unidos com a consciência crística. Nós temos que desenvolver o Cristo dentro de nós mesmos. Não é simplesmente se unir com Cristo, é desenvolver o Cristo dentro de nós mesmos. A consciência crística, a Eucaristia, né? A eubiose existe. Existem procedimentos na eubiose que tratam desse assunto, né? Da Eucaristia, assim como na igreja existe. A igreja existe, a hóstia, né? Que esotericamente corresponde a esse instante, né? Em que a pessoa vai se unir com o Cristo. E acontece? Claro que pode acontecer. Se a pessoa estiver naquele momento tomando a hóstia e a consciência dela estiver envolvida no amor universal, no bem comum da humanidade, ela está ligada com o pensamento crítico. Não é o fato dela estar na Igreja Católica que não vai acontecer. Vai acontecer, sim. Pode ser. Independe de onde ela estiver. O importante é o seu estado de consciência, né? A sua percepção das coisas, o perfeito exercício do livre-arbítrio, né? E o seu perfeito exercício do amor universal, do amor universal. Então, para que o indivíduo realize a Eucaristia dentro de si, é necessário que o amor universal vibrando dentro de si, senão não há possibilidade. Não há possibilidade. É necessário o amor universal vibrando dentro de si. Então, ele vai. Por isso que Jesus,
com o Cristo, né? Jesus falava que estava unido com Deus, o Cristo, o Pai dele, né? O Pai Nosso, né? Então ele diz: eu e meu Pai somos um, porque ele estava unido com o Cristo através de uma vibração semelhante do amor universal. Então, processo vibratório. A Eucaristia é processo vibratório. Vibratório, não é isso? Não é oração, nem processo. É processo vibratório. No momento que o indivíduo atinge o processo vibratório, ou se aproxima de um processo vibratório de Atman, não é isso? Em direção do segundo trono e do terceiro trono, e passa a vibrar com o Cristo interno. Ele torna-se um Cristo interno, mas é preciso necessariamente o desenvolvimento dentro de si mesmo do amor universal e o perdão. Ô, professor, falta 4 minutos para dar os meus recados e tudo mais, mas Sim. tem uma pergunta do Reinaldo Lira. As escolas de iniciação de vertentes iniciáticas vinculadas às tradições das idades deverão ser continuadas no quinto sistema ou a religião sabedoria se mostrará única? Não, veja bem, o que nós temos de religião, o processo vai ser o seguinte, olha, veja bem. As escolas de iniciação hoje são escolas ocultas. Ocultas. Na medida que a humanidade for desenvolvendo, as escolas vão deixar de ser ocultas, porque o conhecimento vai pertencer a todos, de maneira clara. E, principalmente, quando o nosso mestre diz que os mundos internos virão para a face da Terra. O nosso mestre diz, no ano 3005, a Agartha vem para a face da Terra. O que significa? As consciências agartinas virão para a face da Terra, mas quando a consciência humana tiver em condições de propiciar essa harmonização da consciência humana com a consciência agartina. É isso? Então, nesse momento, o ensinamento oculto deixa de existir, é tudo dito de maneira clara. De maneira clara. Uma consequência imediata que vai ter nesse sentido é o desaparecimento das religiões. Aliás, o nosso mestre já falou. Né? Existia um momento que ele diz que as religiões já foram julgadas. Em um determinado ano, né? Ele falou, as religiões já foram julgadas. Fim de linha, fim de linha, fim de ciclo. Fim de ciclo. O que a religião tinha que fazer, já fez. Porque agora é o religare, mas de maneira superior, através da intuição, através da consciência crística. Né? E o que vai acontecer é que as religiões vão definhando, elas vão definhando no momento. Isso eu não estou inventando, a HPB já está na doutrina secreta, ela fala isso, que as religiões, aqueles que seguem o pensamento religioso, estão presos àquele pensamento religioso, a religião vai se definhando, eles vão se tornando cada vez menores na face da Terra e não vão ter mais expressão na face da Terra. Vão construir seitas pequenas, fechadas, né? Mas seitas de pessoas ignorantes que não querem evoluir. Esse é o destino da religião. Da religião, que eu digo, profana, da religião que não segue o conhecimento iniciático das idades. Né? Então, tanto que o nosso mestre, durante a sua vida, ele propunha sempre a criação de uma frente única espiritualista, justamente para dar vazão a esse processo de unificação das ideias, da razão, da ideia superior, a fim de formação de um só pensamento, um pensamento universal, um pensamento universalista. Né? Então, esse é o caminho. O conhecimento iniciático vai deixar de ser oculto para se tornar pleno. Né? O conhecimento iniciático vai ser ensinado nas universidades. É isso? Já fizeram essa pergunta da psicologia. Né? Então, na universidade futura, tudo isso que se aprende na escola iniciática vai ser ensinado nos bancos escolares, sobre a caixa, sobre os mundos superiores, as vibrações, os processos da cosmogênese, antropogênese, que faz parte do conhecimento futuro. Não é isso? Agora, é claro que tudo que não pertencia a essa nova transformação vai definhando, vai sumindo. Né? O processo científico também acontece isso. A ciência também acontece esse processo. Né? Muitas coisas que eram rejeitadas pela ciência, hoje é aceita. Né? Antigamente dizia, o Sol que gira em torno da Terra, né? Mas depois houve evidências que é ao contrário, a Terra que gira em torno do Sol. Então, hoje, a Terra é redonda. Então, terraplanista hoje, pelo amor de Deus, como é que você pode fazer que a Terra é plana? Só se ele estiver muito desligado de tudo, ele está fora de eixo. Se falar que a Terra é plana, ele está fora de eixo, né?
tudo, e não é assim, né? Agora, o mesmo acontece com o conhecimento iniciado, que ele vai fazer parte do conhecimento da ciência acadêmica, vai ser ensinado nas academias, nas universidades, inevitavelmente. E tudo aquilo que não estiver de acordo com esse conhecimento vai definhando, como se diz, vai saindo de moda, vai saindo de moda. Isso vai ficando no passado e vai se extinguindo, né? E já aconteceu isso, que o nosso mestre diz, as religiões já foram julgadas. Fim de ciclo, acabou. Acabou. O que tinha que fazer, acabou. Agora é uma nova perspectiva. O nosso mestre diz, então, que nesse terceiro milênio deve prevalecer duas ideias fundamentais. Não é duas religiões, duas ideias. A ideia de Cristo e a ideia de Siddhartha Gautama. Eu não estou dizendo cristianismo e budismo, não é isso. Eu não estou dizendo que vai sobrar cristianismo e budismo, não. As ideias de Cristo, as ideias de Cristo transmitidas através de Yoshua Bepandira e as ideias do Buda, eles vão fazer, vai ser os dois pilares do terceiro milênio, as ideias. Então, tudo vai girar em torno desses dois conhecimentos. É claro que, diante disso, as religiões vão definhando, com o tempo vão desaparecendo, se transformando, né? Novos paradigmas, exatamente. Novos paradigmas, novos métodos de ensino, novos métodos de se enxergar o universo. Isso já está acontecendo, aos poucos vai acontecendo. A física quântica, novas ideias vão surgindo, né? O cientista diz, a física quântica é uma loucura, porque a física quântica diz que o tempo e o espaço não existem. E são fundamentos extremamente difíceis de um ser humano entender, mas são passos que vai se dando vão acontecendo em direção desse conhecimento que deverá nortear o funcionamento da sociedade num futuro que eu espero que seja o mais próximo possível, e o nosso mestre não dá uma data específica para esse acontecimento, 3005, né? Ano 3005. Então, professor, agora chegou a hora de a gente dar o recado, né, da nossa roda de conversa de terça-feira, tá? Então, como é de costume, eu dou o recado aqui, aviso vocês para participarem da nossa roda de conversa toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. E nessa terça-feira vai ter a dobradinha, né, do Carlos e do professor Walter de Andrade. A gente vai comentar sobre as festas juninas, né, que quando vieram para o Brasil, né, toda essa tradição portuguesa, eram festa joanina, né, em homenagem a São João. E vamos falar também dos santos, né, homenageados, Santo Antônio, São Pedro e São João. Vai ser uma leitura esotérica, vai ser muito interessante, vai ser um bate-papo muito, muito gostoso, tá? Na nossa roda de conversa, agora, terça-feira, dia 15 de junho, às 20h40. Eu espero que vocês prestigiem, assistam o canal 3005 pelo YouTube, vai ser muito bom, tá? Eu também quero agradecer a participação de todos, a presença de todos, tá? A manifestação de todos com perguntas, e eu quero desejar uma boa noite a todos e um bom domingo, um bom final de semana. Eu só quero dizer que terça-feira a palavra vai ser conduzida pelo nosso irmão Carlos, né? Ele tem um enorme conhecimento a esse respeito da ritualística, das festas juninas, ele tem um enorme conhecimento. E eu vou dar, na medida do possível, eu vou dando alguns palpites, algumas opiniões, né, no sentido, mas está a cargo do nosso irmão Carlos Nascimento, mas é imperdível. Não percam, porque é algo extraordinário. E eu quero agradecer ao Carlos Nascimento pela presença, a todos aqueles do canal 3005, e a todos eu digo sempre, luz, paz e amor, uma boa semana, até terça-feira, depois até sábado. E fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.